seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. E ele está aqui com a gente nesta manhã de segunda-feira, 26 de fevereiro, André Wormsbecker, Corações e Mentes. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Muito bem, tudo bom. Até parece um pouquinho de inverno hoje, né? Você chegou até com um casaquinho e tal. Todo mundo hoje de casaquinho. Tava friozinho. Pois é, tá friozinho. A gente já tá dando tchau pro verão, né, Andrezinho? Fazer o quê? Mas estamos aqui, firmes e fortes, porque hoje o tema de Corações e Mentes proposto pelo Wormsbecker é fenômenos paranormais. Muito normal para uma segunda-feira, tá tranquilo, né? Ótimo, vamos estudar. Igual eu sempre falo, né? Igual a gente ia na escola com a primeira aula de matemática. Chovendo. E até porque nesse mundo paranormal existe segunda, terça, quarta, quinta. Não tem hora. Não tem hora, né? Não tem momento. André, fenômenos paranormais, tá aí um assunto que mexe muito com a cabeça de muita gente. Aliás, é uma coisa de todos nós. Até eu já falei que nos nossos encontros todo mundo tem um poder mediúnico, né? É só você saber explorar isso e saber perceber, saber sentir, que são sinais sutis, né? Tem gente que chama de intuição. Tem gente que chama de intuição, sexto sentido, coisas assim. Mas... Arrepio na espinha. Exatamente. Sonho. Exatamente. Borboleta no estômago. Borboleta no estômago. Aquela coisa ruim. Ai, senti uma coisa ruim. Então. Enfim, pode ser tudo isso. Deu um arrepio aqui. Exatamente. De visão, de olfato, de gosto, tudo é sutil. Às vezes, de repente, você tá parado assim, nossa, que cheiro de flores. Então, flores, vela, rosa, coisas assim, né? Tem muita gente... cachaça, pinga. Tem muita gente que relata também que conversou com uma pessoa, mas essa pessoa não estava ali quando virou, de repente. Assim, tava conversando, cadê? E muita gente confunde também. Será que eu estava sonhando? Será que isso foi verdade? De ter algum contato paranormal. Pode ser com uma situação, uma pessoa, enfim. Sim. Visitar um lugar, né, que nunca... Ou chegar num lugar e falar, nossa, mas eu já estive aqui. Então, esse é o tal do fenômeno déjà vu, né? Que tá dentro do fenômeno paranormal? Que tá dentro do fenômeno paranormal. A gente tem uma questão assim, muito dos nossos pensamentos às vezes são projetados no passado ou no futuro, em que a gente revive aquela situação e acaba por acaso, mas não existe o acaso, né? Mas por acaso você volta naquele local e fala, nossa, eu já estive aqui. Mas você já esteve em pensamento ou alguma situação que você teve antiga ou do futuro ou do passado, é maluco isso. Mas é o fenômeno déjà vu, que inclusive tem um filme, né, com o Denzel Washington. Exatamente. Muito bom aquele filme, pra quem quiser uma umas dica. 20 vezes e talvez você consiga começar a entender. Exatamente. Mas os fenômenos paranormais começaram lá pelo século XIX, muito foi expandido na época do Allan Kardec, pelo espiritismo, aquelas mesas giratórias que eles chamavam, que eles faziam aquelas brincadeiras, que hoje é parecido com o Jumanji lá, que fica... Só que ao invés de animais selvagens, aparecem espíritos. Exatamente. Mas pode aparecer animal também. Pode, né, também. Vai que. E nessa época até o Allan Kardec teve que separar muito desses fenômenos, porque começaram a aparecer muitos ilusionistas da época, né? Charlatões. Então... os ilusionistas utilizavam a arte deles para fazer ilusão, porque a questão é assim, existe um paradoxo aí na mágica, porque não existe mágica. Mágica é apenas um foco. O cara sabe tirar o foco do teu olhar na mão dele, colocar em outro para ele poder fazer a manipulação ali. E não existe mágica também aqui nessa dimensão, nessa mágica que a gente imagina que seja uma magia em que você tem a sensação de estar vendo tal coisa e tal. Não existe mágica, nem nesta dimensão, nem na próxima dimensão. Tudo é manipulação da realidade. Tem um cara chamado Jesus, que há 2000 anos atrás sabia fazer mágica com multiplicação de peixe, com vinho, mas não era mágica, era uma manipulação da realidade que ele sabia fazer. Então, se você sabe manipular a realidade, você consegue transformar 1000 coisas.
Antigamente tinha alguns alquimistas também que lembram dessa historinha que transformava o metal em ouro. Sim. Então é uma manipulação da matéria. Na verdade, essas pessoas têm um poder, digamos assim, de fazer com que o outro acredite naquilo que ele fala. Exatamente. Seria basicamente isso. Ó, se eu te falar, isso não é plástico, isso é ouro. Se meu poder de convencimento for muito grande, eu consigo manipular o teu pensamento em relação a isso. Sim, e isso, você cria a tua realidade. Então... E isso pode ser usado, sim, para o bem, como foi o caso de Jesus Cristo, mas também pode ser usado para o mal. Que né? é o que eles adoram, é o mais usado hoje. É o que é o mais usado, né? Porque as pessoas são gananciosas, elas querem ganhar dinheiro com esse tipo de manipulação. Exatamente. Então seria manipular o pensamento mesmo. Manipular o pensamento, a tua realidade, né? Se você cria, mas se alguém consegue fazer com que você descrie tua realidade e cria dele, aí você vive na dele e aí vira essa ilusão e essa imaginação de fenômenos paranormais. Até o nosso cérebro, pensem bem, se o nosso cérebro não consegue definir o que é realidade, o que é sonho e o que é pensamento, então imagine o que acontece nessa situação, né? Então se você é muito alienado da sua realidade, então imagine como você pode ser manipulado. André, é por isso que é importante, muito se fala hoje em dia do sonhar consciente, né? De você estar sempre muito consciente do que você tem o poder de fazer. É justamente por isso, para você escapar dessas armadilhas. Exatamente. Se você sabe o que é realmente a tua realidade, você consegue escapar de várias armadilhas aí, né? E é muito fácil. O sistema cria muitas armadilhas muito fáceis para você cair. E você vai caindo e vai seguindo. Daí entra na zona de conforto, na vitimização. E tá tudo certo, tá tudo mas não tá, né? Mas não tá, né? Você vai sendo levado aí para sempre. Agora, é interessante, né? Aqui no livro, O Mundo Está Chipado, o capítulo 20 trata disso, espiritualidade e mediunidade. Isso. Existem pessoas, como o André falou, todos nós temos essa mediunidade, essa capacidade de conseguir entender todos esses fenômenos. Isso. Alguns mais. Alguns já mais. nascem com esse refinamento, daí ao longo da vida vai aperfeiçoando isso. Vamos falar do Kardec, por exemplo, um Chico Xavier, né? Enfim... É isso mesmo. A gente nasce com esse poder, mas pode ir aperfeiçoando ao longo da vida. Pode ir aperfeiçoando. Isso que eu falei. Acho que até a base de até os 7 anos de idade que você aprende que você está consciente nesse mundo. Depois disso, você começa a encher de cimento o teu ego, né? Começa a encher de cimento o teu discernimento e você começa a encher de bobeira a tua cabeça e vai perdendo. Por exemplo, a gente nasce com 100 e vai caindo, né? Até chegar a 0. Alguns chegam a 0, né? Então esse poder que você tem é de você conseguir trabalhar essa mediunidade dentro de você com meditação, com olhar para você mesmo, né? Olhar para dentro de você e conseguir conversar com você. Aí você começa a adquirir mais... É uma prática, né? Só que quem não pratica não desenvolve. Não desenvolve. Até no livro diz aqui, apesar, né, de todos os gurus, dos professores, dos instrutores, enfim, de todas as ferramentas que existem, a chave desse nosso poder espiritual está dentro de cada um de nós. Exatamente. Amor próprio é um. Sim, com certeza. Até porque essa conexão tem que ser bem alinhadinha, né? Sim. Começa por... Acho que esse é o mais importante, André. Eu acho que sim. O equilíbrio, né, que você tem entre viver o teu mundo interno e o teu mundo externo é muito importante. Quem consegue viver assim são os avatares que passaram por aqui. Como já falei aqui, o Gandhi, esses caras, o Martin Luther King, esses caras que conseguiram observar a centelha divina que eles têm dentro e expor para o mundo. Mas é um equilíbrio difícil, dia a dia é difícil. Aí a gente assim. entra com a honestidade, né? Que essas pessoas... quando a gente fala de honestidade, não é aquela de devolver o dinheiro que você achou na rua, Sim. não. É a honestidade com o teu sentimento mesmo, seria isso, mais uma ou menos honestidade, isso. inclusive espiritual, né? Espiritual. É uma honestidade com você mesmo, uma responsabilidade que você tem com você e principalmente com os outros, né? A partir do momento que você tem com você acaba repercutindo isso com exatamente. os e outros, se você sabe né? transmitir isso, melhor ainda. Tranquilidade também é um ponto que você cita aqui no livro, né? Do tempo para você e pros outros. Ter essa tranquilidade. Isso que eu falei. A gente vive nesse sistema, nesse mundo de rapidez, de coisas assim. Você não para nenhum tempo para pensar em você, para se analisar, para se autoavaliar, para ter uma autoconsciência de quem é você. Então a tranquilidade é essa ferramenta, né, que se usa para se poder
poder se conectar, né? Senão, se não tiver conexão, você vira uma É um bateria. momento de pausa mesmo, né? Pausa, de exatamente. se desligar de todo o resto e pensar ali só. Exatamente. Agora vem um ponto que é a superação do medo, André. Porque então. muita gente tem medo real mesmo, né? Então, aproveitando, só fazendo um parênteses aqui, nessa semana a gente vai ter uma live lá com o Lute, o psicólogo Lute. Que já esteve aqui com a gente, também, verdade. né? Nessa quinta-feira, às 8h30, a gente vai falar sobre medo. O Lute que é psicólogo, né? Isso, psicólogo. O medo é um dos maiores males do mundo, né? De hoje, mas a gente vai falar mais na live lá. Mas o medo é... O que você tem medo, né? O que você... qual que é essa barreira que você tem entre você e você mesmo, né? O teu interior. E como que você consegue ultrapassar essa barreira? Porque o medo é um monstro, né? É um muro gigante de concreto ali que você nunca consegue ultrapassar. E se você nunca consegue ultrapassar, você vai viver nesse limbo, né? Vai ficar patinando ali e não vai descobrir qual que é o teu... tua real missão. E o medo faz isso. O medo faz com que as pessoas travem e você já é criado com medo, né? Desde criança, nossos pais falam, não pega aquilo que tem um monstro lá que vai te pegar. Não vai ali que o leão vai te O medo, morder. ele é aumentado, né? Porque Sim. é claro que todo ser humano nasce, o medo salva vidas, né? Isso Sim, é claro. óbvio, é nato do ser humano, a gente precisa sentir Sim, medo. precisa Agora, ter o medo. transtorno disso, ou seja, aumentar essa muralha, Nossa, a interferência, né? Tipo, como o André citou aqui, dos pais. Claro, é instinto de proteção. Sim. Mas a gente não pode erguer esse muro alto demais. Não dá. E a gente não nasce com medo, né? Porque você vê as crianças, ela vai e Pega- entra no Vai, escuro e exatamente. faz. Pega isso sapo vem com na o mão. tempo, né? Pega aranha na mão, vai embora. É porque daí não tem noção do perigo também, Exatamente. né? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais ter medo. Sim, e isso está dentro do nosso complexo R, né? O complexo R que a gente tem no nosso cérebro, que é o complexo reptiliano, que é essa questão da sobrevivência. Então, o medo está inserido nessa parte aí. Mas, se você deixa se dominar pelo medo, aí o medo te carrega para sempre. Tem e que tem ter gente o- que tem pessoa com medo de tudo, né? Medo de acordar, de tomar café, de se quebrar. Então, é muito É o perigoso. transtorno, né? Exatamente. É aquele problema que surge a partir de algo que é natural. A gente tem medo, mas não é esse medo de não posso respirar esse ar, que senão eu vou morrer. Não posso. Não, mas Mas que tem- tem e mesmo, tem né? mesmo, tem E mesmo. a gente ultimamente tem ouvido tanto falar nos transtornos. Até a gente conversou aqui com um psicólogo, com um terapeuta, que ele falou: não confunda, né? A ansiedade com o transtorno da ansiedade. É quando isso sobrepõe Sobrepõe, né? tudo. Então, na questão da mediunidade, a gente também tem que ter esse cuidado. Tem Sim. medo, respeite, Sim. mas estude, procure fontes aí seguras para você também dominando. Sim, dominando o teu medo, né? Porque acho que é uma forma de você se superar, na verdade, né? André, quando a gente fala de uma figura, por exemplo, como Chico Xavier, né? Muita gente fala assim, não, ele foi um escolhido, né? Para passar essa mensagem de amor, de paz, de solidariedade. Aí você vai lá na biografia do Chico Xavier, tem o filme dele também, tem livros e tudo mais. E a gente percebe que a vida dele não foi nada fácil. Uma missão como a do Chico Xavier, né, de ser esse médium responsável, de reunir milhões de pessoas e mesmo depois da morte dele, né, ainda as pessoas buscam os ensinamentos dele. Essa missão, ela é árdua, né? Todo mundo acha que é glamurosa e não é bem assim. Não é Na verdade, assim, todos nós temos uma programação para vir aqui para a Terra, né? Então, quando o Chico Xavier veio para cá, até ele mesmo falou isso. Ele sabia que ele ia ter problema no olho, né? Que ele tinha um problema no olho, ele sabia que ele ia passar por desafios de não vai dar certo o teu trabalho, você tá falando demais, vamos... Então, é o sistema, né? Que quer te cortar sempre. Mas ele sabia da missão dele, e é isso que as pessoas têm que descobrir quando, por exemplo, você faz uma meditação. Qual que é a tua missão aqui na Terra? Você veio fazer o quê? Veio só ganhar dinheiro, só comprar carro, casa, apartamento, fazenda, só isso. E daí, veio também só adquirir diploma, só isso. Então, você tem Ou que... só sofrer. Ou só sofrer também, né? Tem A que gente gosta já de- vem, então, sabendo o que vai acontecer. Sabendo o que vai acontecer. E daí, se você não cumpre tua missão, Deus não vai te julgar, né? Porque se Deus te julgar, ele não é Deus, né?
Então, quando você chega lá em cima, você mesmo vai se julgar e falar, cara, não fiz essa missão, vou ter que voltar lá a fazer. Mas essa questão da missão, para muita gente, pode ser difícil entender, Muito né? difícil entender. É um processo de vida, às vezes. De vida. Mas se você sabe que você tem que ajudar os outros sempre, independente da missão, você tem que ajudar os outros, pronto, você já está no teu caminho. Daí, com o tempo, você vai conseguindo perceber. Ah, era isso que eu tinha que fazer. Era isso que eu tinha que ajudar. Então, ajudar as pessoas já é um começo, já é um bom começo. Às vezes a gente luta, né? Fala assim, mas, poxa, tô eu aqui de novo ajudando fulano e não tô cuidando da minha vida. Muita gente passa por isso, né? Exatamente. Mas talvez seja essa a sua missão. E essa programação, né? E você programou lá em cima antes de vir para cá. Daí, isso entra na questão da área mais da religião espírita, mas você cria a tua missão antes lá em cima, antes de acontecer aqui. E é uma programação que acontece geral. Não adianta dizer que não fez, não tem, porque tem a programação. Tanto para os avatares, quanto para qualquer um que está ali. O mais simplesinho que está ali tem uma missão. E qual que é a missão? Sei lá, descubra. Mas ajudar alguém. Ajude alguém que já é um bom começo. Já é o primeiro, né? Exatamente. E aí você vai descobrindo ao longo, né, desse processo. E também o caminho vai mudando, né, André? Vai mudando, nossa, acontece mil. Às vezes, inclusive, o caminho é sutil, aparece mudança sutil pra você perceber. Ah, era isso, cara. Esse caminho me desviou aqui pra não acontecer isso, pra eu fazer isso. E nem sempre traz conforto, né? Quando a gente fala do Chico Xavier, por exemplo, não era confortável. Não era Isso confortável. que você falou, não era glamuroso. Ele era glamuroso para ele na questão de ele realizar a ação dele e ficar muito bem, feliz, porque a pessoa conseguiu realizar ou ver ou falar com alguém. Então ele ficava feliz porque a pessoa estava feliz. A felicidade dele era ver a felicidade na outra pessoa, né? Não na dele, não só na dele. É por isso que sempre se fala assim, olha, quem tem essa mediunidade como missão e é consciente disso, geralmente não cobra por isso, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Lá no comecinho a gente falava, né? Cuidado com o charlatanismo. Exatamente. Porque quem tem realmente essa missão ela é doada. É doada. É igual como nesses tempos modernos aqui, quem estuda física quântica, mecânica quântica, existem muitos cursos de mecânica quântica, só que existem cursos que cobram aí 8 mil, 10 mil reais para fazer um curso. Daí eu já acho que sai Foge fora da realidade. Porque daí não é mecânica quântica de jeito nenhum, né? Porque mecânica quântica é você descobrir como que funciona o mundo, como que funciona o universo e você ajudar as pessoas. Mas daí você cobrando 8 mil, 10 mil reais só porque tem uma celebridade envolvida ali. Você está ajudando a si próprio. Né? Então. Daí não... Vai que a missão do cara é essa, né? Mas daí você não precisa colaborar com isso. Daí não, eu acho demais, daí é meio fora da... O André, quando a gente fala dessa questão dos fenômenos paranormais, isso seria um salto quântico? Não, a gente fala mais salto quântico é quando acontece algum estalo em que a pessoa evolui. Mas não tô falando da evolução de virar um gênio ou virar sei lá. Mas é a evolução do cara a aprender. Na verdade, esse salto quântico é um estalo da pessoa aprender que evoluiu e pode melhorar ainda mais. Mas é mais pela questão de descobrir a verdade própria. É prestar atenção nisso que você estava falando agora, né? Isso. Qual que é a minha missão? Exatamente. A partir do momento que ela entendeu isso, ela deu um salto quântico. E às vezes é consciente ou inconsciente. E o consciente é melhor que você sabe o que está acontecendo, né? Você tem controle do negócio. Mas acontece de várias formas, de várias maneiras. A pessoa às vezes dá um salto quântico e nem sabe o que Aquele deu. momento em que você para, às vezes, né, para analisar e falar, nossa, como a minha vida mudou de repente, mas não foi de repente, né? Sim. Foi um caminho aí. Foi um caminho que te direcionou e que você já tinha programado. Isso que é o mais incrível. E que você aceitou daí. Você aceitou. Porque muita gente pode não aceitar essa programação. Ah, pô, com certeza. A maioria não aceita. Né? A maioria, porque daí sai do comum, sai do normal, daí te incomoda, né? Começa a ter que trabalhar e aí incomoda. Ter que estudar, ter que trabalhar, incomoda. O estudar, hoje em dia, é uma questão muito complicada, que as pessoas têm medo de estudar e a maioria tem preguiça, né? Só que não é uma preguiça de preguiça, a palavra preguiça. Eu acho que por trás disso aí tem a questão do não aceitar. Então, eu não quero estudar isso porque eu não quero aceitar que isso seja verdade. E isso pode ser influência de algo que a gente não vê, que a gente não toca, sabe? A gente sempre tem aquela coisa, o diabinho de um lado, o anjinho do outro. Sim. A preguiça tá ali. Não, nem faça. Tá tudo pra quê? bem. Vai dormir, vai ver uma série,
fica vendo uma maratona aí de Vai 700 capítulos. vai comer um doce, você merece. Então, mas é isso, mas é o sistema que cria isso, né? Pra você não estudar. E o estudar, gente, estudar não é estudar quando você é adolescente, quando você é jovem. Obrigado. Estudar obrigado. Pra sempre, e é pra sempre. Se você é um velhinho de 60 anos, eu tô quase nessa idade. Ai, que exagerado. Tem que estudar, né, cara? Não tem essa de parar de estudar, você tem que estudar sempre. O estudo é contínuo, e isso é evolução, e isso é salto quântico. O estudar é essa questão de você evoluir, tanto aqui nessa dimensão, como espiritualmente. O conhecimento você leva para sempre, para todas as dimensões, mesmo que você não esteja mais nessa dimensão, você vai levar esse conhecimento para outras dimensões sempre, para o infinito. No caso dessas pessoas que entram em contato com esses outros seres, né? A gente fala da mediunidade, é muito conhecida no espiritismo, né? Isso é mais divulgado e tudo mais. Essas pessoas que não estão mais neste plano, elas ainda continuam a sua missão. Seria mais ou menos isso quando a gente fala dessa ponte, por exemplo, que Chico fez, que Kardec fez, enfim, que tantos mestres aí, né, do espiritismo fizeram, André? A comunicação de seres da outra dimensão com essa, às vezes é para resolver alguma situação que ficou pendente aqui. Às vezes são criados os fantasmas, que a gente já falou, né? E daí esses fantasmas são aquelas pessoas que ficam aqui com muito apego às coisas materiais que tinham e viram fantasmas por ali. E o que o Chico Xavier fazia era, às vezes, captar a comunicação dessa pessoa que já se foi com as pessoas que estão aqui para finalizar uma missão. Entendi. Ou iniciar uma missão, né? É verdade. Então eles eram, vamos dizer assim, canalizadores dessas frequências aí. Dessas frequências. São frequências, né? Perfeito. Tem pergunta. Tem uma pergunta do Diecon, ele que é motorista de aplicativo, tá sempre ligado aqui na rádio. Ele manda a seguinte: por que as crianças têm uma sensibilidade maior para mediunidade? O Diecon. Como a gente falou, as crianças não têm, elas são mais puras, né? A gente sempre fala que elas são mais puras, que elas já não têm essa imposição do ego que a gente começa a ter, a encher de cimento na nossa vida, para não perceber mais essas coisas sutis que as crianças percebem. Por isso que tem, inclusive, crianças que vêm mesmo. E elas gostam de aprender, é natural da criança, né? Exatamente. Ela quer aprender. Não é igual a gente que foge do aprendizado. Foge, exatamente. Então as crianças têm essa sensibilidade de querer aprender, por isso que muitas delas veem realmente luzes, espíritos que estão conversando com ela, mas às vezes não é do mal, geralmente. Mas também é um julgamento, né? Se julgar que é bom ou mal, é um julgamento teu. Mas as crianças têm essa sensibilidade e não tem tanto ego quanto a gente tem agora, do ego do querer ser mais do que o outro, essas coisas. As crianças não têm isso. Aliás, até para isso, até para mediunidade, as pessoas usam o ego, né? Falam assim, não, eu vejo, eu sinto, eu ouço. Eu sou predestinada. Como se isso fosse um prêmio. E aí você já tá num lugar errado, André. Então, olha só. Olha que coisa interessante. Quando eu já fui da rádio, né? Como a gente já comentou aqui, há muitos anos atrás. E a gente sempre falava isso de um locutor que falava assim... quando os locutores iam fazer teste na rádio, a gente sempre falava... Cara, quando o locutor fala demais que ele é tal, ele não é, cara. Você não precisa ficar dizendo que você é. As pessoas vão perceber que você é. Então você não precisa impor essa tua... As tuas ações são elas falam por você, né? Não precisa André? você ficar se auto-intitulando e tal. Aí entra a humildade, né? Então, assim, essa tabelinha ela serve muito bem, né, André? Impressionante. E humildade espiritual. Sempre pensem no lado espiritual primeiro. Por isso que a gente falou, as crianças têm esse lado espiritual muito aflorado assim, e é de certa forma um sexto sentido que elas têm ativamente durante boa parte da infância, assim. Por isso que é importante também, né, para quem tem uma criança que você percebe ali que ela fala, eu vi, nunca falar, para de besteira. Tentar guiar, né? Tenta guiar, tenta observar, tenta conversar mais com ela. E não coloca medo também, não por né? medo, né? Senão daí já
começa a encher de concreto no... Em muitos casos, esse negócio da criança, às vezes, quando ela começa a falar do amigo imaginário, às vezes pode ser isso porque ela não tem a definição do que é real, do que é terreno. Muitos de nós já tivemos amigos na infância que tinham amigos eu via mesmo. A minha Eu irmã vi as tinha paradinhas, 2. eu vi as coisas. Então, mas são os... Não, vamos dizer que às vezes são guias espirituais que já estão falando com você naquela época, tem pessoas que têm esse canal mais aberto, e às vezes são pessoas que vêm para ajudar ou dizer alguma coisa, mas realmente são amigos imaginários das crianças mesmo. Imaginários não, amigos de verdade. A minha irmã brincava com os dois, ela não comia enquanto eles não iam até a mesa. Então, assim, claro, foi taxada como uma criança esquisita, mas eu achava sempre bem interessante. Tem uma pergunta, mas o André vai ter que responder depois do intervalo, tá? A Val, ela é de Campo Magro, ela fala o seguinte: meu pai faleceu há 5 anos, tem dias que ela acorda, que a mãe dela diz que ela acorda e diz que sente a presença do pai à noite enquanto dormia. O que você diz sobre isso, mas você vai responder depois. Ok. Muito bem, André Wormsbecker, Corações e Mentes. Hoje o tema é paranormalidade, ou como você colocou antes, né? Fenômenos paranormais. E você pode participar com a gente, 998226669. A gente vai fazer um intervalo, é rápido. Daqui a pouquinho estamos de volta. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.